Oi, tudo certo? Hoje o livro sorteado foi Atos dos Apóstolos, 28 capítulos. Tudo bom, vou ter que resumir 28 capítulos. Isso é um livro, assim, com tanta profundidade, tantas coisas. Vamos ver se eu consigo novamente. Estou aqui com uma colinha com os versículos que chamaram mais minha atenção pra eu não me esquecer de nada. Esse vídeo vai ficar longo, hein? Eu vou chutar que vai dar uns 50 minutos, tá? Tudo certo? Vamos ver. Mas também existe a mágica da edição, qualquer coisa a gente soluciona desse jeito. Então assim, o livro começa com os apóstolos, mas Jesus ainda estava com eles. Ali tem um versículo que fala que depois da sua morte, então Jesus apareceu para eles. E de muitas maneiras, assim, durante 40 dias, depois que ele morreu e ressuscitou, Jesus continuou aqui nessa terra por 40 dias. E para não deixar, assim, nenhuma dúvida de que ele estava verdadeiramente vivo, os apóstolos, eles viram Jesus e eles conversavam com ele e sobre, né, e a respeito do reino de Deus. Depois que Jesus subiu aos céus novamente, eles fizeram um sorteio, né, porque Judas havia ido de arrasta, né, e de qualquer maneira ele não era mais um dos discípulos. Então eles fizeram um sorteio para decidir entre dois rapazes, era o Matias e mais um. Mas o sorteado foi o Matias, e aí ele se juntou aos apóstolos, se tornando 12 novamente, porque eles estavam em 11 depois que o Judas, né, se revoltou, enfim. Aí, enfim, isso aí narra, né, Atos narra o começo da igreja. E aí tem um momento em que eles estão ali com o povo e eles fazem uma oração. E, gente, algo muito tremendo que deve ter acontecido foi que o lugar onde eles estavam tremeu, deu um terremoto com a unção daquele lugar, e aí todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí começaram a anunciar corajosamente o reino de Deus. Voltei, look diferente, me arrumei no caso, né? E agora eu vou voltar para o assunto principal, né? Que é o livro de Atos. Então, o que acontece? Houve uma comoção desses novos crentes em ajudar financeiramente os apóstolos e a igreja que estava surgindo. Então, eles vendiam seus terrenos, eles vendiam propriedades, vendiam o que eles tinham de lucro ou o que eles ganhavam, eles estavam dando para os apóstolos e para as pessoas que estavam espalhando o evangelho. Eles estavam todos se ajudando para que não houvesse nenhum necessitado entre eles. E aí acontece um caso isolado de Ananias e Safira, que eles vendem o terreno, só que eles vendem por um valor a mais e o valor que eles dão para os apóstolos era menor. E eles mentiram para os apóstolos, não mentiram apenas para os apóstolos, mentiram para o Espírito Santo e ambos morrem por causa desta mentira. Os apóstolos até falam para eles, se eu não me engano é Pedro que fala para eles que se eles tivessem, o terreno era deles, eles podiam ter vendido por qualquer valor e podiam ter feito o que quisessem com o dinheiro, mas eles escolheram mentir para o Espírito Santo e por causa disso a morte recai sobre eles. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas para que, em suas macas, para que ao menos assim a sombra de Pedro passasse por elas e cobrisse alguns deles. E isso Pedro curava com a própria sombra dele. Só o fato dele passar e a sombra dele passar por cima desses doentes, eles eram curados. E aí acontece, né, aquele clássico, né, os apóstolos são perseguidos, eles vão pra cadeia, só que o anjo abre a cadeia e eles voltam a evangelizar, e é muito engraçado isso, né, porque, gente, eles estavam presos, com guarda, com segurança, com tudo, e um anjo simplesmente tira eles de lá. E não é tirar, sei lá, fazer eles desaparecerem e aparecer em outro lugar, porque Deus também faz isso. Mas literalmente, eles passam despercebidos pelos guardas, assim, eles são ocultos aos olhos do guardas. E aí, quando os membros do conselho ficaram sabendo disso, eles ficaram com tanta raiva que eles queriam matar os apóstolos. Só que aí tem um lá que o Gamaliel diz pra não fazer isso, não matar eles imediatamente. E ele cita alguns líderes rebeldes do passado que ambos deles, eram dois na verdade, ambos deles, eles reuniram seguidores, mas eles morreram e os seus movimentos acabaram. E aí tem aquele versículo, né, que Gamaliel fala que se
a obra dos apóstolos for humana, ela vai fracassar sozinha. Mas, se vier de Deus, ninguém conseguirá destruí-la. E aí, por isso que ele aconselha o conselho a deixar, deixar os apóstolos em paz e para não correrem o risco de lutar contra o próprio Deus. E aí os apóstolos saíram muito alegres do conselho, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. Olha só, a alegria deles é meio contraditória, não? Ficar feliz por Deus achar que eles eram dignos de sofrerem por Jesus. Olha só que curioso. E aí a gente corta então para o momento de Estevão. Estevão, ele é acusado de blasfêmia. Ele é levado a julgamento. E ali ele faz toda a sua tese, né? Apresenta tudo assim, desde lá de Abraão até a promessa se cumprir em Jesus. Ele infelizmente vai falecer. Porque, assim, ele tava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele diziam até que o rosto dele lembrava de um anjo. E ele olhou pro céu, assim, depois de dar toda a sua tese, toda a sua defesa. Ele olhou pros céus e ele viu a glória de Deus. E aí ele falou pra eles: olha, eu estou vendo o Filho de Deus, olhem para o céu, eu estou vendo. E aí todos os que estavam ali para julgá-lo avançaram e começaram a... Eles não queriam ouvir a ele. E aí eles também começaram a apedrejar ele. Jogaram ele pra fora da cidade, apedrejaram. E enquanto eles estavam atirando pedras, Estevão chamava Jesus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condene esta gente por causa deste pecado. E depois disso, ele morreu. Ele ainda queria que Deus tivesse piedade dos assassinos dele. Tem um versículo, então, que também fala que Saulo aprovou a morte de Estevão, porque Saulo era um perseguidor da igreja. Um fariseu perseguidor da igreja. Aí depois também tem uma parte em que a gente é apresentado a Simão, que é um feiticeiro que se convence que Jesus é filho de Deus. E eu digo convence porque ele não se converte de coração. E aí ele tenta comprar o Espírito Santo, porque ele vê os apóstolos colocando as mãos sobre as pessoas e elas recebendo o Espírito Santo. E ele fala: quanto que eu devo pagar para que vocês me dê esse dom que vocês têm, para que eu coloque a mão nas pessoas e elas recebam o Espírito Santo. E aí os apóstolos chamam a atenção dele e orientam ele de que ele está errado, que o coração dele está na posição errada porque ele quer poder. Ele era um feiticeiro antes, então ele não estava completamente convertido. E depois a gente vai para uma parte que eu sou apaixonada. É uma parte que, assim, de vez em quando é uma passagem que volta à minha mente porque eu fico encantada. Então tem Felipe e aí o alto funcionário da Etiópia, que é o mini título que tem nesse trecho da Bíblia. Aí, o que acontece? Jesus... Vamos primeiro falar uma curiosidade, que Deus, ele teletransportava os discípulos, às vezes. Quando havia necessidade, ele teletransportava. Então, ele simplesmente colocava ele nos lugares que ele precisava que eles estivessem, na verdade. E aí, a gente tem esse alto funcionário, que ele tá lendo, então, as escrituras, ele tá numa carruagem, e aí Felipe se encontra com ele. E aí ele pergunta: você entende essas coisas? E aí, o alto funcionário fala: meu, como é que eu posso entender se ninguém nunca me explicou? E aí Felipe então explica todo o evangelho pra ele e pergunta se ele quer ser batizado. E aí ele fala: sim, eu quero ser batizado, mas aonde que a gente vai encontrar água pra ser batizado aqui? E aí aparece um laguinho e eles vão lá e esse alto funcionário da Etiópia é batizado no Espírito Santo. É batizado e é tão lindo, eu acho tão bonito, porque não é um judeu, é alguém que vem de fora e Deus alcança esse homem e ele é convencido pelas palavras do Espírito Santo e ele crê. Eu acho tão lindo. Ai, eu fico toda arrepiada com essa passagem da Bíblia, sério, é maravilhoso. E aí depois a gente tem a conversão de Saulo. Rolou, galera. Saulo de Tarso, ele perseguiu os cristãos e estava viajando para Damasco com autorização para prender os seguidores de Jesus Cristo. E aí no caminho, uma luz do céu apareceu e Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo caiu no chão e ficou cego por 3 dias. E sem comer e sem beber nada. Enquanto isso, Deus falou
em uma visão com Ananias e pediu para que ele fosse até Saulo, e Ananias tinha medo, porque, né, pela fama de Saulo. Então, mesmo com medo da forma cruel de Saulo, Ananias obedeceu. E aí, ao impor as mãos sobre Saulo até dado momento, né, Saulo voltou a enxergar. Era como se escamas, eu acho tão interessante que é como se escamas tivessem caído dos seus olhos. E foi cheio do Espírito Santo. E também foi batizado. E aí esse momento marca a conversão de Saulo, que depois se tornaria o apóstolo Paulo. Foi um escolhido para anunciar o evangelho aos gentios, rei e povos de Israel. Saulo tinha uma autoridade muito grande, assim. As suas mensagens se tornavam cada vez mais poderosas e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer, não tinham o que rebater. E aí, Saulo foi para Jerusalém tentar se juntar com os apóstolos seguidores de Jesus, só que todos eles estavam com um pouco de medo, meio desconfiados, porque não acreditavam ainda que ele era um seguidor. Então Barnabé, que era um cara muito gentil, muito da hora, contou tudo o que Saulo tinha feito até ali, contou que em Damasco, então ele, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o evangelho e que ele tinha sido convertido verdadeiramente. E nós temos então também um trecho de Cornélio com Pedro. Cornélio era um gentil, mas que ele cria em Deus, ele tinha fé em Deus e ele manda que Cornélio mande os seus homens ir encontrar com Pedro. E enquanto isso, Pedro tem uma visão. Eu vou ler essa visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastavam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e come. E Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor, eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. E nesse trecho, o que dá de se entender é que Deus estava chamando Pedro para anunciar o evangelho para os não-gentios. E aqui ele recusou esse chamado, essa oferta de Deus. E aí teve um momento em que Pedro foi pregar e o Espírito Santo recaiu sobre os judeus e os não-judeus. E ali todos começaram a louvar, a falar em línguas estranhas, a falar da grandeza de Deus. Só que, como Pedro estava, anunciando para os gentios, teve muitos que não gostaram disso. E aí começaram a acusá-lo por, se hospedar na casa de pessoas que não eram circuncidadas. Então começou esse burburinho. E aí Pedro explica, a visão que ele teve e tudo mais. E aí eles começam a compreender, porque aí eles ouviram isso e eles ficaram sem ter o que dizer. Então começaram a louvar a Deus. Perceberam que então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e de ganharem a vida eterna. E aí foi lá na Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Olha, fatos curiosos. Aí o rei Herodes começa uma perseguição contra os cristãos. E aí Pedro é preso mais uma vez. E aí um anjo do Senhor liberta ele das correntes. E dessa vez que ele foi preso, aí eles colocaram potência, tá? Não tinha possibilidade dele sair mesmo. Não deixaram o guarda dormir. Ele tava todo acorrentado, tava todo preso. Acho que colocaram na prisão mais profunda da terra, assim. Mas aí aparece o anjo do Senhor e com ele, não há argumentos. Ele então pede pra Pedro colocar uma capa sobre ele e o anjo o leva até a saída. Deixa ele na rua, assim, bem tranquilamente. Bem de boa, galera. Assim, tranquilo. E aí acontece uma coisa que o povo dali, eles começam a chamar o rei Herodes de Deus. Não é um homem, é um Deus que está falando pelo rei Herodes ter aceitado essa honra, essa glória. Deus não divide glória com ninguém. Então o anjo do Senhor fere, ele morre e é comido por vermes. Aí também tem um momento em que, aí depois desse trecho,
Aí é avisado que Paulo começa, então, o serviço missionário dele. E eles começam a falar não só para os judeus, mas também para os gentios. E eles falam, tipo, era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro para vocês que são judeus, mas como vocês não querem aceitar e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora vamos anunciar a palavra de Deus aos não-judeus. Aí tem outra cidade, agora eles estão em outro lugar já, mas Paulo, ele cura um homem que não conseguia andar e a multidão fica muito impressionada. E acreditam que ele e Barnabé são deuses em forma humana. E aí o povo começa a preparar sacrifícios para adorá-los. E aí eles rasgam suas vestes com tristeza, em sinal de desespero também, e dizem que eles eram apenas homens comuns, que não deveriam ser adorados, e que o povo precisava abandonar os seus ídolos e se converter ao Deus vivo, Criador de todas as coisas. E aí o episódio mostra como os apóstolos rejeitavam ser tratados como divinos. Destinavam toda a adoração somente a Deus. E ali no capítulo 15, então, começa uma discussão sobre a circuncisão dos gentios. Alguns judeus convertidos, eles diziam que os não-judeus só poderiam ser salvos se eles fossem circuncidados e seguissem a lei de Moisés. E aí, ou seja, eles acreditavam que a fé em Jesus Cristo não era suficiente sozinha. E aí o conflito é que o Paulo e Barnabé, eles discordam fortemente disso. Então, a questão é levada para líderes da igreja em Jerusalém. E o que é decidido pelos líderes durante a reunião é que Pedro relembra que Deus já havia dado o Espírito Santo aos gentios sem exigir a circuncisão. Paulo e Barnabé contam os milagres feitos entre os não-judeus e Tiago conclui que não deveriam impor o peso completo da lei judaica sobre os gentios. E aí o desfecho é que a igreja decide oficialmente que os gentios não precisavam se circuncidar para serem salvos. A salvação vem pela graça, não pelas obras da lei. Arrasou. E aí eles orientam que os convertidos gentios evitassem então a idolatria, a imoralidade sexual, a carne com sangue e as práticas ofensivas aos judeus. Essas orientações ajudariam na convivência entre os judeus e os gentios dentro da igreja. A importância disso é que, nesse capítulo, é decisivo de que o evangelho não seria somente para os judeus. Então a fé cristã não dependeria da etnia, dos rituais judaicos para a salvação. Foi um momento central para a expansão do cristianismo pelo mundo. E aí agora, Paulo e Barnabé, creio que eles ainda estão juntos, eles estão tentando ir para um lugar, mas o Espírito Santo não permite. Paulo tem uma visão de um homem na província da Macedônia, dizendo, nos ajude. E aí, logo depois dessa visão que ele teve, eles decidiram então partir para a Macedônia, mas a intenção era ir para outro lugar, mas esse outro lugar não estava dando para eles, não estava dando certo para eles irem. Ou seja, era do Espírito Santo que eles fossem para lá, que eles estavam sendo chamados para pregar o evangelho lá na Macedônia. Aí a gente tem então um momento em que Paulo, ele expulsa o espírito maligno de uma escrava, que fazia adivinhações e gerava lucro para seus donos. Então, quando os donos perceberam que eles perderam a sua fonte de renda, acusaram Paulo e Silas diante das autoridades. E aí os dois são espancados, presos e são colocados, acorrentados na prisão. Mas, mesmo feridos, meia-noite, eles começam a orar e a cantar hinos a Deus. Então acontece um terremoto. E aí as portas da prisão se abrem, as correntes se soltam e o carcereiro pensa que os presos fugiram. E ele tenta se matar. Mas Paulo impede ele, dizendo que todos ainda estão ali, que ele não precisava se preocupar, ninguém havia fugido, todos haviam permanecido, mesmo com as portas das prisões abertas. E muito impactado, assim, com essa situação, né, o carcereiro pergunta, né, o que eu devo fazer para ser salvo? E aí Paulo responde, creia no Senhor Jesus. E o carcereiro, então, ele se converte e ele começa a ajudar esses presos, ele cuida dos ferimentos deles, ele ouve a mensagem do evangelho e ele e toda a sua casa são batizados. Em Atenas, Paulo, ele é levado para os líderes da cidade
porque seu ensinamento sobre Jesus é um pouco estranho para eles. E aí os atenienses, eles gostavam de discutir ideias e novidades. Eles eram meio fofoqueiros, novidades religiosas. Então, Paulo começa a discutir, começa a fazer um discurso dizendo, então, percebeu que eles eram muito religiosos e menciona que há um altar dedicado ao Deus desconhecido. E a partir disso, ele usa algo da própria cultura deles para apresentar o Deus verdadeiro, dizendo que esse Deus desconhecido era justamente o Deus que ele anunciava. Agora já em Éfeso, Paulo, ele realizava milagres extraordinários. E até objetos que era tocado por ele eram levados até os doentes, que eram curados e libertos. Alguns judeus que expulsavam demônios tentaram usar do nome de Jesus Cristo apenas como uma fórmula, sem realmente seguirem a Jesus. O espírito maligno respondeu. Ele disse que conhecia Jesus e sabia quem era Paulo, mas não conhecia esses dois que estavam tentando expulsá-lo. Então, esse homem possuído atacou esses dois violentamente, e os homens fugiram feridos e humilhados. E depois dessa ocorrência, né, o povo ficou com temor e o nome de Jesus passou a ser ainda mais respeitado. Aí tem até um momento em que Pedro está pregando, né, e as pessoas estão Paulo está pregando e as pessoas estão se convertendo. E aí tem um comerciante chamado Demétrio, que ele fica revoltado porque Paulo estava convencendo as pessoas a abandonarem ídolos. E isso prejudicava o lucro dos artesãos que vendiam imagens da deusa Artemis. Então ele fica revoltadíssimo. Então ele começa a gerar uma revolta nas pessoas, né? E isso gera um rebuliço, porque as pessoas começam a ficar revoltadas por causa que eles querem Artemis, né? Eles querem Artemis. E aí começa um caos. Então aí mostra como o evangelho já estava impactando profundamente, então, a religião, a cultura e também até a economia da cidade. E aí no capítulo 20, Paulo ele não sabia todos os detalhes do que aconteceria, mas ele já tinha uma forte convicção de que sofrimento, prisão e talvez até a morte o aguardavam em Jerusalém. Agora, obedecendo ao Espírito Santo, estou indo para Jerusalém sem saber o que vai acontecer comigo ali. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos estão me esperando. Ele ainda não sabia exatamente como tudo terminaria, mas ele entendia que dificilmente teria uma vida livre novamente. E isso fica ainda mais forte quando ele fala: vocês nunca mais verão meu rosto. Ele estava se despedindo. Foi quase como uma despedida final. Esse capítulo tem um tom muito emocional. Eu mesma tava lendo assim e fica bem... A gente fica meio sentida, porque Paulo, ele relembra do seu ministério, ele alerta sobre os falsos mestres e ele incentiva a igreja a permanecer firme e demonstra estar preparado para sofrer por Cristo. Paulo já havia aceitado seguir Jesus Cristo e poderia custar sua liberdade e até a sua vida. E aí no capítulo 21, Paulo é preso porque alguns judeus acusaram ele falsamente de ensinar contra a lei de Moisés, falar contra o templo e levar não-judeus para dentro do templo de Jerusalém. A multidão fica muito furiosa e começa a espancar ele, e então os soldados romanos são obrigados a intervir para impedir que ele não seja morto, então o levam preso. Aí tem um momento em que tem planos desses saduceus para tentativa de matar Paulo, só que o sobrinho de Paulo escuta esse plano deles e vai lá avisar Paulo, e Paulo pede pro guarda levar esse menino, né, o sobrinho, até uma autoridade para que ele explique o que vai acontecer. Mas a intenção desses saduceus era então falar para esse líder que queriam julgá-lo, julgar a situação de Paulo, mas que a intenção final deles seria para matar. Teriam mais de 40 saduceus preparados para matar Paulo. E aí então a gente vai para o próximo
uma próxima parte, né, onde Paulo vai ser julgado pelo governador, na verdade, pelo governador Félix. Aí os líderes judeus acusam, né, ele daquela coisa de causar confusão entre os judeus, de liderar uma seita nazarena e de profanar também o templo. E aí, defesa de Paulo, né, ele faz a sua defesa, não provocou tumultos, que ele estava adorando a Deus, e ele também tinha fé na lei dos profetas. E ele também fala então sobre a ressurreição, a justiça, o domínio próprio e o juízo futuro. E Félix fica meio assustado, porque quando Paulo fala sobre o julgamento e justiça, Félix fica com medo e encerra a conversa. Mesmo assim, então ele mantém Paulo preso, mas permite algumas visitas. E aí o texto também sugere que Félix esperava receber um suborno de Paulo. E o desfecho é: Paulo continua preso por mais 2 anos, e aí quando o Félix deixa de ser governador, ele mantém Paulo preso, porque ele queria agradar os judeus. E aí vem mais um governador, que é o Festo, só que rola todo aquele julgamento novamente, que não tem um desfecho, e aí Paulo apela para César. E aí Festo queria também agradar os judeus, né? Claro, todo mundo quer agradar a maioria. Então, ele pergunta para Paulo se ele aceitaria ser julgado em Jerusalém. Então, Paulo, sendo um cidadão romano, declara que ele apela para César. E isso significa que ele exige que ele seja diretamente julgado pelo imperador. Festo aceita o pedido. E o rei Agripa aparece, então Herodes Agripa II ele aparece e Festo explica o caso de Paulo para ele. E aí Paulo é enviado a Roma preso em um navio com outros prisioneiros. E aí a viagem começa a ficar meio perigosa, assim. Então Paulo avisa para que continuar navegando seria muito arriscado, mas o comandante prefere ouvir o piloto do navio. Então, uma tempestade violenta atinge a embarcação. E aí são muitos e muitos dias desse caos em que eles não saberiam se iam sobreviver ou se iam morrer. E o navio é arrastado pelo vento, eles perdem carga, e todos eles começam a perder também a esperança de sobrevivência. E aí Paulo encoraja eles, dizendo que um anjo de Deus apareceu para ele e que ninguém iria morrer, mas o navio seria destruído. E acontece um naufrágio, porque assim, eles veem terra, eles sabem que estão chegando perto de terra, só que o barco colide. Então, o barco ele bate em bancos de areia e começa a se partir. E aí os soldados pensam em matar os prisioneiros para impedir que eles fujam. Mas o comandante salva Paulo e impede que isso aconteça. E todos, né, o desfecho disso aí foi que todos conseguiram sair vivos e chegaram na ilha de Malta. E assim se cumpre a promessa de que ninguém morreria durante a viagem. E depois do naufrágio, Paulo e os outros sobreviventes chegam na ilha de Malta, né, como eu havia dito anteriormente, e os moradores recebem eles com muita bondade, muita generosidade. E enquanto eles estavam ajudando a colocar lenha no fogo, Paulo é picado por uma cobra venenosa. Eu ia falar aranha. Outra história. Os habitantes dali pensam que ele morreria, né? Mas nada acontece, o veneno da cobra não faz nada com ele. Começam a achar que Paulo é alguém extraordinário. Aí também, lá em Malta, Paulo ele cura o pai de um homem, que eu não vou lembrar o nome agora. O nome, não vou lembrar, mas ele cura o pai desse homem. E depois disso também muitos doentes da ilha vão até ele para serem curados. E após alguns meses, Paulo continua então nessa viagem de ir até Roma, e os cristãos da região vão encontrá-lo no caminho, o que anima muito a Paulo. Paulo, ele está preso em Roma, mas ele prega aos judeus em Roma. Então ele explica aos líderes judeus por que ele foi preso e anuncia Jesus usando a lei e os profetas. Uns acreditam, outros rejeitam. Sim, o concluir desse livro, o final deste livro, é Paulo pregando o reino de Deus, ensinando sobre Jesus e com liberdade para anunciar o evangelho. O final é em aberto, mostrando que
A mensagem do Evangelho continuava a se espalhar pelo mundo. Gente, foi esse o vídeo de hoje, né, do livro de Atos. Eu espero ter concluído bem, explicado de uma maneira compreensível. É claro que eu tive que tirar algumas partes, porque senão ficaria enorme este vídeo. Mas eu pontuei as partes que mais tocaram no meu coração e espero que dê bom, né? Então tá, beijo, tchau!